Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Números 11, de 10 a 15. Números 11, de 10 a 15. Que tem por tema: Por que Moisés acha pesado seu cargo? Amém? Glória a Jesus. Você quer saber por que Moisés acha pesado o cargo? Fica comigo que eu vou te revelar. Também as razões para o peso do cargo. Não é verdade? Também eu vou te falar sobre isso. Vou falar também para você, né? O que podemos aprender com a liderança de Moisés, não é verdade? A gente aprende muito com a liderança. E também qual foi a maior dificuldade de Moisés. Também pode ser a sua e a minha dificuldade. Não é verdade? Meus amados irmãos, quando a gente é líder, né? Seja no trabalho, seja na casa, líder de família, líder de escola, quando a gente vai exercer um cargo de liderança, né? Muitas das vezes a própria empresa não diz, né, por que e o que você vai liderar. E nem diz as consequências de você ser um líder. Simplesmente lhe promove para um cargo, para uma função, mas não diz as consequências. E você, empolgado com essa liderança, acaba esquecendo, passando despercebido. Não é verdade? Por exemplo, no local onde eu trabalho agora, uma liderança, ela não bate o ponto de entrada nem de saída. Ela tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. A empresa não paga o chamado PL, né? Que é Plano de Participação no Resultado. A liderança não tem nenhuma vantagem, a não ser só o seu salário, nada mais que isso. Então, para quem é líder e já foi líder, sabe que não é vantagem você assumir um cargo como esse. Não é verdade? Mas no caso aqui de Moisés, o povo ficava no ouvido de Moisés, questionando, reclamando, lembrando do passado, e disse: por que nos trouxesses aqui para morrer? Lá a gente tinha carne à vontade, comia muito bem, tinha de tudo. Nos trouxesses aqui para quê? Para morrer? Né? E isso todo dia, não só um povo, mas uma multidão no ouvido do cara dizendo direto. Então, imagina nos dias de hoje, você está lá liderando, você precisa fazer uma hora extra, você precisa que o funcionário entre mais cedo ou larga mais tarde, mas todo mundo se reúne e diz não. Não é chato? É chato, né? Você já está ali há um tempo, já está adaptado e a turma diz não. Isso irrita qualquer um. Mas tem que ter a posição de liderança, saber pedir, saber falar, saber se chegar, e não é fácil. Então Moisés sentiu o peso do cargo de liderar aquele povo que era tão reclamão, tão murmurão, tão questionador. Não é verdade? Mas como eu te falei, quer saber a razão do peso do cargo? Fica comigo que eu vou revelar. Mas antes disso eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que diz: por que Moisés acha pesado o seu cargo? Mas antes de ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal Escolhido, que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Abra sua Bíblia aí em Números 11, de 10 a 15. Amém? Vamos lá? Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada uma à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E apareceu mal
e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebe eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo como uma mãe leva uma criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dar-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. E assim me trata. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, te tenho achado favor aos teus olhos, e não me deste ver a minha miséria. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, como eu falei, o povo aqui ficava no juízo de Moisés, né, reclamando todo dia, o dia todo, pedindo carne, né, queria comer carne. Mas Deus responde a esse povo. Se você continuar lendo, no mesmo capítulo 11, 16, Deus designa 70 anciãos para ajudar Moisés. E diz que o espírito dele, que ele botou em Moisés, vai botar nesse povo para ajudar Moisés. Continuando a ler no mesmo capítulo 11, 31, Deus manda codornize, e Deus manda tanto que o povo come de se esbaldar e ainda quer guardar. Mas Deus diz que é para tudo hoje. Mas Deus também dá um castigo àquele povo. Deus mata aquele povo, né? Pelo que o nome daquele lugar se chama Quibroté Hattaavá, né? Por quê? Deus se irou com o questionamento daquele povo. Então, trazendo para o dia de hoje, você vê que o povo reclama mais do que agradece. E você, como eu disse, a pessoa aceita o cargo depois que vê que o cargo que está exercendo é pesado demais e não era isso que ele queria, não tem como voltar atrás. Não é verdade? Mas, irmão, por que Moisés acha pesado o seu cargo? Moisés acha o cargo pesado devido à enorme responsabilidade de liderar um povo inteiro em uma jornada longa e árdua, constantemente lidando com as reclamações, a desconfiança e as necessidades do povo. Não é verdade? Ele sentia que estava sozinho em uma tarefa impossível, levando a desabafar com Deus em diversas ocasiões, como descrito em número 11, que a gente acabou de ler, questionando como ele poderia satisfazer as demandas do povo, especialmente quando pedia para comer carne. Não é verdade? Porque o povo ainda estava enraizado com o passado. O povo não tinha sido liberto. Não é verdade? E existia a razão. Por que a razão do peso do cargo? Porque a responsabilidade sobre um povo numeroso, ele precisava ser líder, luz, mediador e porventura para um grupo de cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Olha para aí. Entendeu? Então, não é fácil ser líder, né? E um dono de casa, nos dias de hoje, onde você quer falar e implantar aquilo que você conhece, você quer lidar aquilo que você sabe que é mal, né? Se você for dar para o seu filho, você sabe que é mal, mas o mundo diz que é bom, aí você fica ruim com a sua família. Muita família não quer. E quando é as coisas de Deus, né? O pai e a mãe é crente e os filhos não é, aí é que fica mais pesado ainda, não é verdade? Como eu falei, as razões para o peso do cargo é isso, responsabilidade sobre um povo numeroso. O outro, segundo, constantemente reclamação. Quantas vezes teus filhos não reclamou? Quantas vezes tua esposa não reclamou? Quantas vezes, né, o filho reclama com o pai?
pai, o senhor está folgando hoje? Ele, não, eu tenho que trabalhar. Ou o pai está de folga, recebe uma ligação, tem que ir trabalhar. Para tudo que tem que ir trabalhar. Por quê? Porque é uma liderança e não pode faltar. Não é verdade? O outro, por quê? Porque a pressão e o sentimento de solidão. É como que ele estivesse ali no meio daquele povo e ao mesmo tempo estaria sozinho. Não é verdade? Outro, desafio de comunicação. Tem que saber se comunicar, tem que saber falar, tem que saber pedir, não é verdade? Porque o desafio da comunicação, embora não seja a razão principal de achar o cargo pesado, sua dificuldade em falar, descrita como peso de língua ou peso de boca, também tornava a tarefa ainda mais difícil e levava a depender da intercessão de seu irmão Arão em momentos cruciais. Não é verdade? Ele ali dependia de alguém. Então, no dia de hoje, o líder que eu vejo, ele não tem a total decisão de tomada. Ele precisa de outros para poder decidir uma coisa que ele pode decidir. Mas em razão de tal coisa, ele tem que parar. Tem que aguardar, né? Então, o que a gente aprende, o que podemos aprender com a liderança de Moisés? A gente aprende que obedecer a Deus em todos os aspectos da vida. Por quê? A obediência é um dos pilares da liderança da vida de Moisés. Desde o início da sua história, ele demonstrou um compromisso inabalável em seguir as instruções divinas, mesmo quando enfrentou dificuldade aparentemente insuperável. Não é verdade? Então, qual a maior dificuldade? Todo mundo tem dificuldade, mas a maior dificuldade de Moisés, o próprio Moisés disse não ser eloquente, ou seja, não dominava a arte de falar. Qualquer que seja a resposta, percebe-se que Moisés tinha uma grande dificuldade de falar publicamente. Amém? Glória a Jesus. Então, qual é a tua dificuldade? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? O que tu tem falado a Deus? O que tem questionado? Muita gente questiona, Senhor, é melhor morrer. Que cruz pesada eu estou carregando. Senhor, eu joguei pedra na cruz. Senhor, eu dei na minha mãe. Né? Quanta gente questiona isso? Meu irmão, o mais fácil é obedecer a Deus. O mais fácil é aceitar aquilo que Deus lhe deu. E será que Deus quer que você seja líder mesmo? Então você precisa saber pedir a Deus, saber esperar o tempo de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecendo a Deus em todo sentido. Amém? Glória a Jesus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração, meu irmão. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem, está em Colossenses 2, 6 e 7, que ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinado, transbordando de gratidão. Então seja grato a Deus por tudo que você tem. Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor, controla todas as áreas de minha vida, Senhor. Senhor Deus, quero agradar-te em todas as coisas, Senhor. Entrego, Senhor, meus relacionamentos, desejos, sonhos, finanças, decisões, meu trabalho, lazer, tempo, corpo, alma, mente e minha alma. Porque, Senhor, deposito tudo em tuas mãos, a fim de ser usado para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Senhor, declaro neste dia que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, Senhor, mas Cristo vive em mim. E a vida, Senhor, que agora vivo, vivo no corpo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso, Senhor, te peço que controle todas as áreas de minha vida, Senhor, e conduze-me a tudo o que planejaste para mim, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, Senhor, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando. Senhor, meu Deus, nos dá uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria.
para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.